Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O pastor está com a oportunidade? Louvado seja o Senhor, aleluias. Saúde a todos, amados irmãos, nesta noite com a paz do Senhor. Quero agradecer ao pastor Reginaldo pela oportunidade, o convite que me fez de estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Também ao pastor Adailton pela receptividade, o carisma que tem tido para comigo. Quero agradecer também a presença do pastor Geraldo, da pastora Márcia, que estão me dando a honra, meus colegas, amigos, e me deram essa honra de estar conosco, para que juntos a gente possamos nesta noite aprender da palavra do Senhor. Amém, amados? Se não tiver, eu passo aqui. Então, amados, é muito gratificante quando a gente se reúne para louvar, glorificar, exaltar o Senhor. Eu tenho muita liberdade na casa do Senhor, amém, amados? Que você se sinta bem, que nesta noite nós possamos aprender com o Senhor, sem perca de tempos. Vamos aproveitar o máximo, porque o tempo é pouco e eu irei procurar trazer o máximo da palavra de Deus para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 6. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 6, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ele nos habilitou, quem? Deus. Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai, dai-nos da Tua graça nesta noite, para que nós juntos possamos aprender, Senhor. Espírito Santo, eu preciso muito da Tua ajuda, porque é o Senhor, é o Espírito Santo quem convence. Nesta noite eu creio que a Tua palavra não voltará vazia. Usa-me, Senhor, dai-me humildade, simplicidade, mais unção, poder, autoridade, ousadia, intrepidez, para que a Tua palavra nesta noite seja pregada e que possamos, Pai, nesta noite, ungir os nossos olhos para que possamos ver, ó Deus querido, aquilo que Tu queres realizar no nosso meio. Pai, nós te oramos, te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz, guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. Poder sentar, irmãos. É muito importante nós termos a palavra do Senhor no nosso coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém, amados? O importante de tudo nesta noite não é a quantidade de pessoas, mas é o que você que está aqui nesta noite vai fazer com o que você ouvir quando chegar lá fora. Jesus pregou para uma mulher samaritana. E a Bíblia diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Jesus pega o barco com seus discípulos, vai até Gadara, por causa de um homem que talvez a sociedade, a família, ninguém mais acreditasse nele. E aquele homem prega em Decápolis, 10 cidades. Fez toda a diferença. Eu creio que esta noite você veio aqui com o propósito de aprender com o Senhor. Muitas pessoas também estão nos acompanhando pelo Facebook. E a palavra, com certeza, ela age de uma forma sobrenatural, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, como eu falei para os irmãos, que o Senhor nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eu irei me prender nesta noite para trazer um aprendizado, um ensinamento para os irmãos.
É um culto de libertação. E com certeza, eu me sinto responsável de tentar implantar, orientar, ensinar você o que precisamos ter, ser, para podermos libertar pessoas para a glória do Senhor. Duas coisas indispensáveis que eu irei me prender nelas nesta noite: a palavra e o Espírito. É o que o texto nos fala. Mas que nós não podemos ficar presos somente à palavra. A palavra é o Logos de Deus. Mas com certeza, se ficarmos só na palavra, irmãos, nada vai acontecer. Nós precisamos entrar também no rema. O rema é quando a palavra de Deus se torna realidade na minha e na sua vida, para a glória do Senhor. Então a palavra e o Espírito são indispensáveis, e nós iremos ver com certeza nesta noite. Irei ser rápido por causa do tempo. Eu queria ter uma hora e meia, para que eu pudesse explicar aquilo que eu queria, mas eu vou ter que pular. Eu não vou poder ser detalhista nos textos que eu irei usar, mas os irmãos já conhecem. Eu irei tentar mostrar realmente a importância e o valor que existe na palavra e no Espírito, para a glória do Senhor. Deus não trabalha sem a sua palavra. Tudo o que você está vendo, aonde você olhar, só existiu, só aconteceu porque alguém falou. O próprio Deus, nós vamos começar de Gênesis, vamos tentar chegar até os nossos dias. O próprio Deus, para realizar alguma coisa, ele teve que falar. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação da luz e das trevas. Deus ali libera a palavra, mas o Espírito Santo é quem faz com que aquela palavra se torne realidade para a glória do Senhor. Nós precisamos entender isso. Eu creio que esta noite o Espírito Santo irá de encontro à sua vida, para que você entenda, compreenda, e que a partir de hoje você entenda que nós precisamos entrar em uma sintonia, em uma harmonia com o Espírito Santo, para que a palavra de Deus se cumpra na minha e na sua vida, para a glória do Senhor. Deus não trabalha sem a palavra. Deus não trabalha sem o seu Espírito. Ele libera a palavra. Quem é a palavra? A palavra é o Senhor Jesus. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo já estava trabalhando. Deus não trabalha só. Gênesis 1:26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus ali diz: façamos, ele está falando no plural, porque ele já estava trabalhando com a Trindade. Precisamos ser rápidos, senão não vou ter condição de chegar. Eu não vou poder entrar em detalhes. O poder é manifestado através da palavra e do Espírito, amém, amados? Com certeza o povo de Israel estava cativo pelos filisteus. E Deus vê aquela condição. Os irmãos analisam: sempre que eu irei falar de um milagre, do sobrenatural, antes eu vou mostrar, Deus enviou a palavra, o recado, através do anjo, através de alguém, para que aquela palavra, ela possa ser gerada para a glória do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu estou liberando sobre a sua vida nesta noite uma palavra, e o Espírito Santo que está aqui no nosso meio, ele irá agir também na sua vida, para que ela se cumpra, torne-se realidade na sua vida, para a glória do Senhor. Aleluia. Aí ele vai lá até a mulher de Manoa, estéril. Ele procura logo a situação mais difícil, complicada. E ali ele libera para ela que ela iria ter um filho. Aí a palavra, aí a promessa:
na qual Deus libera para aquela mulher que era estéril, que ela iria ter um filho, mas que aquele filho com certeza tinha um diferenciado. Era Deus quem estava levantando Sansão para poder estar ali, defendendo, lutando pelo povo de Israel. E aí ele libera 3 palavras, 3 alianças. Ele diz para ela e para o filho que eles não podem comer nem beber nada da videira, nem beber bebida forte, nem tocar em nada imundo ou morto, e que não podia passar sobre a sua cabeça navalha. E ali eu tenho que ser bem rápido. Eu estou apenas mostrando que em todos os detalhes que eu irei trazer, o Senhor liberou primeiro uma palavra, para que o Espírito Santo pudesse atuar, operar de forma sobrenatural. E que Satanás, ele conhece a minha e a sua vida. E ele sabe quando Deus libera sobre a nossa vida uma unção, uma promessa. Ele luta, ele trabalha de todas as formas para impedir. Mas a ação de Deus através do Espírito Santo é capaz de realizar para a glória do Senhor. E ali, amados, aquele menino nasce. A Bíblia diz que Deus abençoou o menino e que a partir daquele momento o Espírito Santo começou a incitá-lo a usar, a trabalhar na vida daquele menino. E com certeza, ele cresce, ele passa em Tímina, vê uma mulher e diz para o pai e a mãe: eu gostei daquela moça, eu quero me casar com ela. E a mãe diz: por que você não escolhe uma moça dos filhos de Israel? Mas ele quer ela. Vamos ser bem rápido. E ali eles descem para ir, mas o pai e a mãe, e ali um leão se levanta contra Sansão. E ele vai e mata o leão, rasga como se fosse um cabrito. E eles vão, e ali ele faz um banquete, ele faz uma festa. E com certeza, naquele banquete de 7 dias, ele bebeu. Depois ele volta ao mesmo lugar aonde o leão foi morto, e ali ele bebe. Ele come do mel, leva e dá ao seu pai e sua mãe. E ali naquela festa começou a haver atritos entre os filisteus e Sansão. Os irmãos sabem, quero ser bem rápido, que ele ali se revolta e mata 30 homens. Dá continuidade, ele pega 300 raposas, amarra ali tochas no rabo e toca fogo na seara dos filisteus. Ele fere 1000 homens com a queixada de um jumento. O homem era usado pelo poder do Espírito Santo. Tudo isso foi gerado e causado pelo próprio Deus. E ali ele vai até Gaza e conhece uma prostituta chamada Dalila. E ali com certeza, o homem era sobrenatural através do poder de Deus. E tentaram armar uma tucaia para ele. Ele pega ali as portas, os portais, ferrolhos, leva nos ombros até o monte. E eles viram que o negócio era difícil. Um homem usado por Deus não tem quem possa deter. Então, os príncipes dos filisteus programaram e disseram: vamos procurar aquela mulher que o Sansão está envolvida com ela. Vamos até lá. E foram lá e prometeram a Dalila, cada um dos príncipes dos filisteus, 1.100 ciclos de prata, para que ela pudesse ali ludibriar, descobrir de Sansão aonde consistia aquela tão grande força. E ali, Dalila começa a: Sansão, me diga em que consiste a sua força. E ele olha para ela e diz: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus levam os tendões, ela amarra
E diz, Sansão, os filisteus, enquanto ele quebra tudo. E ela diz, você me enganou. Me diga. Eu vou ser mais rápido nessas passagens. Eu vou me prender mais em Maria, Jesus e os discípulos. E ali, você me enganou. Me diga em que consiste sua força. Ele diz, se me amarrarem bem com cordas novas que nunca tenham sido usado em obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ela amarra, ele quebra do mesmo jeito como das outras vezes. Mas você me enganou de novo, Sansão. Me diga aí onde é que está a sua força. Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a ardidura da teia, e se firmares com pino de teiar, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ela faz ele dormir, e ali faz tudo, tece as tranças dele com pino de... Ele tira tudo. Eu não estou detalhando devido ao tempo. E ali ela diz, já 3 vezes você me engana. Me diga, Sansão, em que consiste sua força? E ele não aguenta mais e abre o coração para Dalila e diz, nunca subiu navalha à minha cabeça, por quê? Porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se vier a ser raspado, e se há de mim a minha força, então me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Ela faz ele dormir. Preste bem atenção da agora para frente, meu irmão. No seu joelho, chama um homem, manda raspar a cabeça de Sansão, e a partir daquele momento, ele quebra ali a terceira aliança com Deus. A primeira ele bebeu, segunda, comeu mel de um animal morto, e o terceiro, raspou a sua cabeça. A Bíblia diz que Sansão disse, eu vou fazer como eu fiz das outras vezes, eu vou me livrar. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor havia saído dele. Ele ali, quando quebra a terceira aliança, ele perde as forças, não é mais aquele homem. Segundo, perdeu a visão. Vazaram, furaram-lhe os olhos. Terceiro lugar, prenderam ele com 2 algemas de bronze. Em quarto lugar, colocaram ele num moinho no cárcere para ficar pedindo. Primeiro, ele perdeu a força. Segundo, a visão. Terceiro, ficou preso. Quarto, perdeu a direção de Deus. Ficou rodando. Assim somos nós. Quando nós perdemos, quebramos o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa aliança com Deus, nós enfraquecemos. Não temos mais visão espiritual. Ficamos presos a qualquer coisa, a frieza, o desânimo, o medo, a tristeza. E não temos mais direção de Deus. Ficamos sempre rodando no mesmo lugar, sem fazer nada, sem ir a lugar nenhum, naquele marasmo. Mas eu quero dizer para você que o cabelo de Sansão voltou a crescer para a glória do Senhor. Se você quebrou a aliança com o Senhor, está sem força, sem visão, preso, sem direção, eu quero dizer que o Senhor pode fazer com que os seus cabelos espirituais voltem a crescer, para que você possa derrotar os seus inimigos em nome de Jesus, porque no reino de Deus não tem perdedor, pode ter desistente. Deus te chama para vencer, para superar para a glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que a promessa foi liberada à mulher de Manoa, mas foi o Espírito Santo quem fez todo esse reboliço na vida de Sansão. Amém, amados? Sem o Espírito Santo na sua vida, meu irmão, não tem brilho, não tem unção, não tem poder. É algo que as pessoas, um homem cheio do Espírito Santo, ele é diferenciado. No meio de quantas sarças existia naquele lugar, só uma chamou a atenção de Moisés. Por quê? Porque nela existia o fogo de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Se o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, as pessoas irão notar em você algo sobrenatural, algo extraordinário. É a presença do Espírito agindo, falando, realizando em você o sobrenatural de Deus para a glória do Senhor. Samuel vai até a casa de Jessé. E ali, o Senhor libera a palavra.
vai até a casa de Jessé porque me aprouve e escolheu um dos filhos deles para ser rei. E ali ele diz, toma o chifre, enche de azeite e leva, e lá eu direi o que tu deves fazer. Chifre representa força. Azeite, simbologia, representação do Espírito Santo. É isso que nós temos que entender. Em tudo que formos fazer, nós precisamos da ação, do poder, da manifestação do Espírito Santo na nossa vida para a glória do Senhor. O Espírito Santo, onde ele está, faz a diferença. É isso que nessa noite, de uma forma bem rápida, eu vou tentar trazer para os irmãos. E ali ele unge Davi. A Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo se apossou de Davi. E aí nós já sabemos a trajetória que Jesus passou na sua vida. Primeira coisa é que o diabo, um leão, quando ele está apacentando o rebanho de seu pai. Mas a pessoa pergunta, mas pastor Mário, por que Deus não botou esse leão para outro canto? Porque ali Deus estava forjando na vida de Davi um guerreiro. As lutas que você está passando, é porque Deus está trabalhando na sua vida para realizar o propósito para a glória do Senhor. É um propósito que Deus tem, mas tem que passar pelo processo. O processo te fere, mas o propósito te cura. Você vê uma lagarta feia, imunda se arrastando. Mas ela vai chegar o dia que ela vai ter que passar pelo casulo. O casulo é um lugar de solidão, de sofrimento, de abandono. Ela tem que deixar de ser lagarta para se tornar uma linda borboleta. E sair voando, não mais se arrastando. Então nós vemos que, depois que Davi foi ungido, que o Espírito Santo se apossou dele, Davi, com certeza, diante de todas as ciladas que o inimigo armou contra ele, ele foi vencedor para a glória do Senhor. É isso que eu quero dizer para os irmãos, ensinar para os irmãos nesta noite, que nós temos a palavra sim, mas nós precisamos fazer com que haja uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, para que o inferno, para que o mundo, as pessoas possam ver algo diferenciado na sua vida. É a ação, é o poder de Deus agindo para a glória do Senhor. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo agindo na sua vida é uma pessoa fria, fraca, desanimada, nada acontece. Mas vamos mais rápido. Vamos falar de uma mulher também que Deus escolheu, chamada Maria. A mensagem de Deus que eu falei, a palavra. Primeiro, todas essas pessoas tiveram que receber um recado, uma palavra, uma mensagem, para que a palavra Logos, o Espírito Santo tome ela e faça com que ela se torne rema, realidade. No 6º mês foi o anjo Gabriel da parte de Deus enviada a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Ao ouvir esta saudação, ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Então o anjo lhe disse, Maria, não temas, eis que achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará para sempre e o seu reinado não terá fim. Maria olha para o anjo e diz, mas como é isso? Eu nunca tive relação com homem nenhum. Agora entra a ação do Espírito Santo. O anjo diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel igualmente conceberá um filho, sendo este o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Maria olha para o anjo e diz, se é assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O
que eu quero mostrar para você é que Deus libera uma palavra para você que, humanamente falando, é impossível. As pessoas não acreditam. Esse homem que você está vendo aqui pregar para você, que já fiz vários trabalhos sociais, pela misericórdia de Deus, já ganhei mãe de santo, traficante, presidiário, macumbeiro, todo tipo de pessoa. 2 pastores foram pregar na minha casa para mim, eu apedrejei eles, fui preso algemado. Eu fui ler a Bíblia. A primeira vez, quando nós lemos a Bíblia, ela nos confronta. Depois, pastor, ela nos conserta. E depois, ela nos consola. E depois, ela nos conserva na fé. Eu estou aqui há 38 anos. É o poder da palavra e a ação do Espírito Santo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos mostrar para o inferno que existe algo sobrenatural na nossa vida, o Espírito Santo agindo, trabalhando, realizando, fazendo com que as pessoas possam sentir o sobrenatural de Deus na nossa vida. É isso que precisa acontecer para a glória do Senhor. Maria não entendia, mas quando o anjo falou para ela que a ação, que o poder, que a manifestação vinha do Espírito Santo, ela disse, eis-me aqui. O que falta é nós dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho estrutura de ser um crente fraco, desanimado. Eu tenho que entrar na dimensão do Espírito para a glória do Senhor. Deus nos chamou para sermos tocha. Nós precisamos ser atiçadores de fogo. Precisamos balançar a figueira, movimentar as águas. Aonde nós entrarmos, nós precisamos ver a glória, o poder, a manifestação de Deus agindo, trabalhando, libertando, curando para a glória do Senhor. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Aquilo que ninguém pode fazer. O próprio Jesus Cristo, amados, ele vem nos ensinando. Satanás, ele tentou matar Jesus desde criança. Usando Herodes para matar as crianças, para ver se matava Jesus no meio delas. E ele não sabia quem era Jesus. Até o dia em que João olha para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O diabo olhou e disse, rapaz, esse homem aí, esse cara aí, faz tempo que eu ando atrás dele. Ó. Até aquele dia o diabo tentava Jesus como filho do José e da Maria. A partir daquele momento ele passou a tentar Jesus como o Filho de Deus. Jesus, para dar início ao seu ministério, ele teve que ser batizado com o Espírito Santo. É isso, irmãos, que nós temos que despertar, acordar. Desperta, ó tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Levantai-vos e ide embora, porque aqui não é lugar de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Miqueias 2:10. E ali, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segura essa aí. Que eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, nem todo deserto é do diabo. Nem todo monte também é de Deus. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Quem levou Jesus para o monte foi o diabo. Nós estamos aqui para esmiuçar, mergulhar no oceano do Espírito e receber do Senhor a revelação, aquilo que Ele tem, para que nós possamos entender o que precisamos fazer, para que o Espírito Santo também possa se apossar da nossa vida, possa agir de forma sobrenatural na minha, na sua, na nossa vida, e Deus venha ser glorificado no nosso meio. Ele é batizado. Satanás faz qualquer coisa para quebrar a sua aliança. Deus disse para Adão e Eva, não coma. O diabo chega lá e diz, come. O diabo viu que Jesus estava 40 dias em jejum. Ele disse, eu tenho que arrumar um meio aqui. Eu tenho que arrumar um jeito aí para ele quebrar esse jejum. Por quê? Porque agora nós vamos passar a mostrar aos irmãos que para que nós venhamos a ter um relacionamento, a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos que o Espírito Santo esteja agindo na minha vida, e eu tenho que tirar a carne de circulação e deixar que o Espírito Santo atue e opere para a glória do Senhor. E ali o diabo chega e libera para ele uma teoria. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus ali, amados, com certeza, ele, diante de todas
as palavras que o diabo, porque eu não tenho tempo, se eu for falar todos, o tempo já se foi. E ali, com certeza, ele resiste, o diabo, e os anjos vieram e o serviram. Mas Jesus só venceu por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Não adianta nós querermos fazer a obra de Deus só com palavra. Palavras comovem, atitude convence. Tem hora que só palavra não resolve. Tem que ter atitudes. É isso que Deus quer nos mostrar para a glória do Senhor. As mãos que levantam são mais santas do que os lábios que oram. Orar, todo mundo ora, né, irmão? Falar, todo mundo fala. Nem sempre só palavra resolve. Pedro e João chegaram no templo, liberaram uma palavra ali para o coxo. Levanta! Ele levantou? Não. Não, pastor, não. Eles precisaram pegar na mão dele e dar uma ajuda. É mostrando que há momentos que nós não podemos ficar só com a palavra. É a ação do Espírito Santo agindo na minha, na sua vida. Mas para isso tem que pagar um preço e ninguém quer, né, meu irmão? Me dê aí um pouquinho do seu azeite, pastor, irmão. Eu quero... Meu irmão vai comprar, vai jejuar, vai orar, vai buscar a presença de Deus na sua vida. E com certeza o fogo de Deus jamais se apagará na sua vida. É isso que nós queremos mostrar. Mas também, amados, Jesus mostra o seu poder. Meu tempo é até 9 horas, já está se encerrando. Eu não tenho condição, tempo de falar o que eu queria falar. Mas eu quero passar agora para os discípulos. Jesus, ele começa o seu ministério sozinho. Passa no mar da Galileia e vê ali Simão Pedro e seu irmão André. E ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ali ele estava dizendo que vocês vão ter que vir comigo, porque eu preciso trabalhar, orientar, ensinar a cada um de vocês. Por quê? Porque a qualquer momento, daqui a um tempo eu vou partir e vocês é quem vão dar continuidade a esse ministério que eu estou preparando na vida de vocês. Se pegarmos os evangelhos, nós iremos ver que Jesus ensinou, pregou 46 vezes. Por quê, pastor? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe quantas vezes ele louvou? Jesus louvou uma vez só com os discípulos. Isso mostra a importância, o valor que tem a palavra de Deus, irmão. É a palavra que precisa ser liberada para que o Espírito Santo possa agir. Hoje nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. E é através da palavra. E Jesus ali começa... Leva eles para o monte e começa a ensinar o sermão do monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ele se preocupa e vai detalhadamente, ele procura os assuntos mais profundos que ele podia e deveria ensinar ao discípulo. Não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgardes será julgado, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próximo? Ou como dirás o teu irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho quando tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A palavra, ele está liberando, é forte, é já que nós chegamos onde eu quero. E ele, se eu fosse dizer aqui o sermão do monte, ele diz que todo aquele que ouve esta minha palavra e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deu com ímpeto contra aquela casa que não desabou, porque estavas firmado na rocha.
E o que ouve e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa. O que eu quero mostrar para os irmãos, que tanto que ouviu a palavra e praticou, como que não ouviu e não praticou, todos foram atingidos com as mesmas turbulências. A única diferença foi o que praticou, não caiu, o outro permaneceu firme. E Jesus, amados, ele procura detalhadamente. Se eu fosse falar aqui, eu ia tomar o resto do tempo falando Simão do Monte. Então, Jesus vai e ensina tudo para os seus discípulos. E aí, eles já estavam preparados, biblicamente. É onde eu digo que a letra mata. E ali o Senhor vai para a cruz, ressuscita, e ele volta, rapaz, eles já estão pregando, estão evangelizando, foi muito tempo, 3 anos, 6 meses, eles já estão preparados, com certeza. Quando Jesus chega, eles estão trancados numa casa, com medo, com as portas fechadas. Por quê, pastor? Eles só tinham palavra. Eles só tinham palavra. Jesus olhou e disse, rapaz, pelo amor de Deus, eles estão tudo com medo. Ah, rapaz, agora que eu me lembrei, só tem palavra. Ele olha para eles e disse, a paz seja convosco, eu estou aqui, ó. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, é tempo perdido. Nós não vamos fazer nada, não vai acontecer o sobrenatural de Deus. É isso que a igreja de Cristo precisa entender, acordar e buscar a ação, a unção, o poder, a presença, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, para que o sobrenatural de Deus aconteça. E dali para frente eles mudaram a história, eles passaram a realizar grandes coisas. Chegaram em uma congregação no templo, para começar logo a primeira manifestação deles. Cheio do Espírito, chegaram aonde todo dia era a mesma coisa. Você sabia que tem igreja que é assim? Todo dia a mesma coisa, não acontece nada. É todo dia, a gente já sabe o que é. É 3 hinos, quem a irmã vai cantar, não acontece nada. Assim era daquela igreja, Atos 3. Todo dia, diariamente, a Bíblia diz, levava o coxo, botava na porta e ele ficava pedindo esmola e não acontecia nada. Até o dia que chegou 2 homens ali, cheios do Espírito Santo. Amém, amados? Trazer um coxo para a porta, para pedir esmola é bom? É bom. Está alimentando um coxo, né? E dar esmola? Ainda é melhor. Mas Deus não chamou nós só para dar esmola, nem para trazer coxo para a porta de igreja, não. Amém, amados? Nós podemos também realizar o sobrenatural, amém, amados? Curar, libertar o alcoólatra, a prostituta, o ladrão, o criminoso, que entrar neste lugar, ele tem que entrar aqui, sentir o poder, a glória de Deus sobre a vida dele e sair daqui diferente para a glória do Senhor. A igreja de Cristo, amados, ela tem que ter as características de Deus, do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. Eles nunca mais foram mesmos, mas por quê? Porque eles ali foram revestidos, renovados pelo Espírito Santo. E daí para frente foi milagre, cura, tudo que você imagine. Mas, amados, o último ponto, eu vou deixar aqui para os irmãos. É que, eu disse a letra mata. Paulo, ele era um homem que foi formado em uma escola rabínica renomada daqueles dias. Ele estudou aos pés de Gamaliel, Atos capítulo de número 22, versículo 3. Ele dominava a palavra, mas ele só tinha letra. Até que um dia, com certeza, respirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, ele vai até o sumo sacerdote e pede carta, autorização ao sumo sacerdote para a sinagoga de Damasco. E ele indo para Damasco, uma luz veio sobre ele, que nós conhecemos, ele caiu. E ali o Senhor falou com ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, quem é o Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta e leve ele até Damasco, e lá eu te direi o que te convém fazer.
levaram ele cego. E aí o Senhor chega numa visão para Ananias e diz: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Desponte e desce até a rua chamada direita, vai até a casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando. E viu um homem entrar e impor sobre ele as mãos e recuperar a vista. E ali com certeza Ananias diz: mas Senhor, eu tenho ouvido falar deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos Israel, em Jerusalém. E ali o Senhor olha para ele, é forte, irmãos, e diz: vai, porque este é um instrumento escolhido para levar a minha palavra, o meu nome, perante os gentios, os reis e todo o povo de Israel. E ali com certeza Ananias vai, quando entra lá, já olha para ele e diz: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou aqui para que eu possa orar por você, recuperar a tua vista, e que tu fiques cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo suportou tudo isso. Quando nós vamos lá para o capítulo de número 13, eles estão orando, pensa aí, e o Espírito Santo disse: separa-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Você imagine, você ser convocado pelo Espírito Santo para a obra. E eles, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre eles e despediram. Versículo 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e a Chipre. Chegando lá, eles estavam pregando em uma sinagoga judaica. E ali chega o procônsul. Eles estão pregando, e ali o procônsul pede para ouvir a palavra. E existia ali um falso profeta chamado Elimas. E ele começou a perturbar, a atrapalhar. Olha o que a Bíblia diz que aconteceu. É forte. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é diferenciado. Então, ali Paulo, chamado de Saulo, chamado de Paulo, ele ali olha para aquele homem e diz: ó filho de diabo, cheio de toda malícia e de todo engano, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo tempo caiu sobre ele névoa e escuridade. E ele saiu andando, procurando alguém que o conduzisse pela mão. O procônsul, vendo tudo aquilo, amados, ele creu maravilhado na doutrina do Senhor. É isso que eu quero mostrar para os irmãos nesta noite. Se nós não buscarmos o rema de Deus, ficarmos só na palavra, toda noite vir ouvir a palavra, nós precisamos ir além da palavra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando esta igreja estiver voando nas asas do Espírito, cheia da unção, do poder, algo sobrenatural, aonde você entrar, por onde você passar, as pessoas virão a este lugar, porque aqui a manifestação do Espírito Santo, ela é notória. Na minha, na sua, na nossa vida, para a glória do Senhor. Então, amados, não adianta eu vir aqui falar os milagres, o sobrenatural, as curas sobrenatural, como eu falei naqueles dias. Do texto lá de Marcos 2. Para existir aquilo aqui, tem que haver manifestação do Espírito Santo, amém, amados? Tocha viva, lâmpada cheia, lâmpada todo mundo tem, meu irmão. Sabe onde é que está a diferença? No azeite. Uma pessoa que só tem palavra, não comove ninguém, meu irmão. É uma palavra vazia, sem unção, sem poder, sem autoridade, sem intrepidez, sem conhecimento, sem discernimento. O homem que tem o Espírito, o discernimento, Paulo ele era dirigido pelo Espírito Santo. Eu vou pregar na Ásia, o Espírito Santo disse: para a Ásia você não vai não. Então eu vou para a Bitínia, também não. Eu preciso de você na Macedônia, amém, irmão?
A endemoniada chega para ele e diz: ah, rapaz, esse homem aí é um servo do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Paulo tinha discernimento de espírito. Ele viu, ele sabia que ali existia um demônio naquela mulher. E ele vai e liberta aquela mulher, por causa disso vai parar no cárcere, como nós sabemos. Meia-noite ele estava orando, louvando, mas só faz isso quem é cheio do Espírito Santo, irmão. Pessoa que não tem o Espírito Santo é reclamando, é murmurando, é triste, estou triste, está ruim, pastor, eu estou desanimado, acho que eu nem... É falta de azeite na lamparina, meu irmão. Unção, poder. E ali, meia-noite. Os cultos de Paulo é de meia-noite, o poder é daí para frente. Estava num discurso, meia-noite. Eu te caio lá do terceiro andar. Ele foi lá, orou, bora continuar, meu irmão. O culto aqui, porque amanhã eu tenho que viajar, vai lá te sentar que eu tenho ainda que falar. A Bíblia diz que os filhos do mundo, das trevas, são mais hábeis do que o filho da luz. Pessoal do mundo, 10 horas da noite, é que eles estão tomando banho para se arrumar para ir para o forró. 4 horas da manhã, não termina agora não, vai estar cedo. Enquanto o povo de Deus, muitas vezes se passar meia hora e já tarde demais, eu tenho que ir para casa. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Meia-noite ele estava orando, louvando, e aí o que foi que houve? Um terremoto. Abriu as portas, as cadeias foram quebradas, o carcereiro estava dormindo. O homem e a mulher que ora, que busca, pode estar na luta, pode ser meia-noite, acontece um terremoto espiritual na sua vida. As portas que estiverem fechadas na sua vida irão ser abertas. As cadeias que estiverem te prendendo irão ser quebradas. E os que estiverem dormindo, vão acordar. A família toda dormindo. É dormindo. Por quê, pastor? Porque não acontece nada na sua vida. Ela disse que é crente, eu não vejo acontecer nada. O carcereiro estava dormindo até enquanto não houve o terremoto. Amém, irmão? Depois que aconteceu, rapaz, ele acordou. Senhores, diga, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo pregou a palavra para eles. Depois que ele ouve a palavra, o Espírito trabalhou. Paulo, vem cá, quero. Eu quero agora lavar os vergonhas que eu fiz, mas... É a ação do Espírito Santo, amém, irmãos? É a ação, é o poder. É a presença. Senhor, diga, Zaqueu, eu resolvo que a tua presença, a tua glória. Que foi? Eu resolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. E o que eu tenho defraudado, eu vou restituir quadruplicado. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos ver acontecendo aqui. Gente chorando, gritando, eu não quero mais, eu não vou mais, eu quero aceitar, eu quero mudar, eu quero evangelizar, eu quero fazer a obra. O que faz isso é a ação, é o poder, é a presença de Deus através do poder da sua palavra. Nesta noite, com certeza, ali o carcereiro reuniu a família. Vamos todo mundo aceitar Jesus. Que esta igreja possa cair na simpatia do povo. Que o Espírito Santo possa ter liberdade de operar, de atuar, de realizar. Que o Espírito Santo nesta noite sopre sobre estas vidas, para que nós saímos daqui renovados, restaurados, cheios do Espírito, para que nós possamos entender e compreender. Deus não nos escolheu, nos chamou para estar sentado no banco da igreja. Não foste vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus, em primeiro lugar, Ele trabalha em você. E depois, através de você. Deus não quer apenas te salvar. Ele quer também te usar para a glória do Senhor. Eu dedico minha vida há mais de 20 anos ao reino de Deus. As pessoas dizem, pastor, o que quiser, eu sou promotor de eventos. Cada alma daquela, do lixo, da droga. Eu tenho um vídeo, o SBT foi na minha casa fazer uma matéria. Como é que o senhor tem coragem de botar esse tipo de gente dentro da sua casa? Eu aprendi com Jesus. Ir buscar um endemoniado, uma mulher com 5 homens, o cara é ladrão. Foi essas pessoas que Jesus mostrou o seu poder para a glória do Senhor. Deus não quer apenas te salvar, Ele também quer te usar para a glória do Senhor. Que a partir dessa noite nós possamos mergulhar no oceano do Espírito e buscar nas profundezas de Deus o que Deus tem de melhor para mim e para você
e que nós possamos realizar o ID do Senhor de uma forma diferenciada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, e que a partir de hoje, você seja uma tocha viva nas mãos do Senhor. Deus abençoe, meu muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia.